Tá. Desculpa. Vamos lá. Cadê? Vai. Beleza. Tá todo mundo enxergando, né? Bem, a gente vai falar um pouco sobre cosmovisão, certo? A minha tentativa aqui é de colocar alguns pontos que são relevantes a respeito do tema. O tema é bem amplo, né? Eu pretendo tratar sobre cosmovisão em 3 eventos. Eu acho que a gente pode explorar com um pouco mais de calma algumas questões. E a minha ideia é tentar não ser prolixo, né? Porque existe uma complexidade sobre a compreensão de cosmovisão. Ela, embora exista uma forma simples de abordar alguns pontos, eu acho que é interessante a gente pensar com uma certa profundidade sobre a questão, certo? Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar sobre a cosmovisão no sentido mais amplo. Pretendo, em um próximo evento, a gente chamar o professor... o pastor Humberto, ou o professor Marcelo, para abordarmos sobre uma cosmovisão cristã, que eu acho que exige alguns aspectos da teologia que são mais profundos. Eu tenho estudado sobre isso, na verdade eu já estou estudando há talvez um pouco mais de um ano sobre cosmovisão, para eu conseguir falar sobre essa palestra aqui. Então, assim, eu acho que vi em outros contextos e comecei a procurar entender, né, essa questão de cosmovisão. Então vamos lá. O tema vai ser o que é uma cosmovisão do mundo, o que é uma visão do mundo. É importante a gente entender que cosmovisão está totalmente relacionada à visão do mundo. Porém, a visão do mundo é um dos aspectos da cosmovisão, até onde eu consigo entender, certo? Nós vamos falar em 3 momentos. De onde vem essa ideia de cosmovisão? Todos temos cosmovisão e as narrativas de existência. Primeiro, de onde vem essa ideia de cosmovisão? Alguém tem algum conhecimento sobre cosmovisão? Já ouviu falar? Hein? Pode responder, por favor. Cara, eu acho que é a respeito sobre a visão do universo e da natureza, né? Como as coisas funcionam. Quer dizer, isso que eu tenho como o que é uma cosmovisão. Eu já acho que, assim, a gente estudou um pouco, mas faz um tempinho que eu não estudo, né? E a compreensão que ficou assim na minha mente foi que Deus está em todos os lugares, né? E isso é abrangente. Então, é como ter uma visão cristã em todas as partes da sua vida, em todas as áreas. Certo. Desculpa, gente, eu tô ouvindo aqui vocês aqui, eu tô ouvindo e tô resolvendo os negócios do projeto aqui. Ai, que loucura. Vamos lá. Então, até onde eu consegui investigar brevemente, não se tem ao certo qual que é a origem da questão cosmovisão. Vi em outros momentos que existe tratado sobre cosmovisão antes de Immanuel Kant. Porém, foi Immanuel Kant que usou propriamente o termo na sua obra Crítica do Juízo, quando ele vai falar sobre questões metafísicas e questões culturais.
logicamente, Immanuel Kant foi influenciado por autores, né, que pensaram questões sobre existência, sobre ciência, principalmente sobre ciência, e se depararam com questões existenciais. E nesse sentido, o Immanuel Kant tenta, vamos colocar assim, ele tenta resolver a questão existencial, né? E daí que ele surge com o termo cosmovisão. Porém, no contexto cristão ainda não existia uma tratativa sobre visão de mundo, sobre cosmovisão. Embora já se entendesse que Deus era a base, era a origem de todas as coisas, que ele fundamentava todas as coisas. Porém, o termo cosmovisão trazia consigo um arcabouço importante para construir um conceito que ajudava a solidificar a compreensão da realidade, do mundo, né? E isso ajudava a visão, a narrativa bíblica a construir um pressuposto, vamos colocar assim, de uma forma que estruturasse o pensamento sobre a existência cristã, né? Sobre a existência humana. Então, James Orr e o Abraham Kuyper, eles vão ser os primeiros cristãos a aplicarem formalmente uma ideia sobre cosmovisão no contexto cristão reformado. Não sei exatamente se em outros contextos religiosos existiram propostas para algo como cosmovisão, né? Porque esse termo, na verdade, ele vem de um termo alemão chamado Weltanschauung, né? Eu não coloquei porque, na minha opinião, não cabe a gente ficar tratando esse sentido, embora seja muito relevante. Mas não é o momento. Então, esse termo, ele tenta referenciar como o ser humano lida com as suas experiências na realidade, certo? E o James Orr, ele é o primeiro a propor como essa interação entre o homem e a realidade acontece, levando em consideração como Deus age sobre o homem e como Deus age sobre a realidade. Mas ainda fica a questão, o que é uma cosmovisão? O Abraham Kuyper, ele vai trazer definições sobre cosmovisão. Eu não vou tratar neste momento sobre isso, porque é bem complexo a forma como ele amarra as ideias, mas eu vou trazer alguns pontos muito interessantes para a gente conversar. O Alistair McGrath, ele vai dizer que a cosmovisão é como um par de óculos que podem ser ajustados para que a gente possa interpretar a realidade. Nesse sentido, a cosmovisão ela é uma forma como a gente lida com essa realidade, não apenas em nível teórico. O que eu quero dizer com isso é que a gente não aprende sobre a realidade apenas estudando um livro, sobre socialismo, marxismo, sobre capitalismo, sobre cristianismo reformado. Não, a gente não aprende em primeiro momento sobre cosmovisão desta forma. O Herman Doivert, ele vai dizer que são os motivos base religiosos do nosso coração que fazem com que a gente tenha uma cosmovisão. O que isso significa? Significa que no nosso íntimo existe uma motivação que nos impulsiona a ver, realizar nossos desejos e interagir com o mundo. É dessa forma que a gente tem que a gente está tentando construir um pensamento sobre cosmovisão. Então, a nossa não é apenas a forma como a gente interpreta a realidade, mas é a forma como a gente lida com a realidade. Porque lidar envolve interação, envolve expressão. Na nossa expressão, a gente precisa
lidar emocionalmente, lidar intelectualmente, lidar afetivamente. A gente precisa lidar de maneira religiosa, né, com a realidade. Então, nisso a gente compreende que a cosmovisão está relacionada com o homem de maneira integral. Certo? Bem, nisso a gente pode entender que todo ser humano tem cosmovisão. A cosmovisão é algo que está no nosso íntimo, que está no nosso coração. A palavra de Deus diz que a cosmovisão ela está no nosso coração. Desculpa. A palavra de Deus diz que o nosso coração é o que nos movimenta, né? Os motivos do nosso coração é que nos movimentam, os motivos do nosso coração é que dão luz sobre as nossas ações, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos desejos. Certo? Nisso, o Agostinho resume dizendo que o homem é, por natureza e por vocação, um ser religioso. Nisso, ele quer dizer que o homem ele procura as suas motivações de existência nos aspectos, de maneira religiosa. Ou seja, ele procura se agarrar àquelas questões, né? De maneira afetiva, de maneira emocional, como uma dependência e como um relacionamento, vamos colocar assim, de uma certa forma transcendente. Né? Ele tenta buscar esses aspectos. É por isso que nós cremos que a nossa busca enquanto cristãos ela deve estar associada a uma busca diretamente relacionada com Deus. Não apenas no que se refere à visão de mundo... não apenas no que se refere às coisas naturais, mas também às coisas espirituais. Então, a gente procura entender como Deus se relaciona com o mundo e como que a gente pode interagir com ele em todas as questões, né? Não apenas na questão religiosa, como geralmente se coloca. Bem, independente da condição do homem, as motivações mais profundas é que sustentam quem ele é e a maneira como ele age. O nosso coração ele busca em que se amparar. Então a gente pode aproximar isso do fato de que Deus criou um objeto de adoração, que é Ele mesmo. Ele é o objeto de adoração nosso, né? E Deus colocou em nós seres que buscam o que adorar. Então existe uma relação direta entre o Criador e a sua criatura. Nesse sentido, a gente compreende de que os nossos mais íntimos desejos e anseios vão encontrar fonte de resposta e de satisfação em Deus. Porém, com os movimentos sociais, os movimentos culturais que se seguiram após o período renascentista, principalmente após o período renascentista, tentaram desviar do foco de Deus. Então, a gente tem uma questão séria a ser tratada. Né? A palavra de Deus nos diz que o homem bom tira coisas boas do tesouro que está no seu coração e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Né? Lucas 6,45. A palavra de Deus deixa bem claro que os nossos desejos do nosso coração motivam as nossas buscas. Quando a gente perde o foco de que Deus não apenas é soberano sobre toda a realidade, como Ele está presente na realidade e Ele nos impulsiona para conhecê-lo, a gente se desvia o nosso coração de buscá-lo e passa a colocar o nosso coração em coisas que são terrenas, naturais. É por isso que se entende que a busca por riqueza, a busca por reconhecimento, a busca por satisfação sexual, por bebedeiras, por qualquer coisa que é supérflua, vamos colocar assim, no sentido mais amplo de supérfluo, essas coisas estão tentando substituir o lugar de Deus.
estão tentando substituir a perda de sentido que o homem encontrou por não conseguir encontrar uma resposta para o seu coração. Vocês estão conseguindo acompanhar o que eu estou dizendo? Oi? Ah, então tá bom. É que assim, eu fiz um ensaio prévio ontem com a minha tia. Aí está. Bem, antes de falar de narrativas de existência, eu quero colocar algumas coisas aqui que não deu tempo de eu alinhavar porque são mais complexas. Mas agora, como que a gente consegue vincular e por que a gente... Desculpa. Como que a gente consegue vincular o nosso coração a Deus e como que a gente entende que o nosso coração foi feito para Deus? A Bíblia, ela aponta que tudo que existe na Terra e na existência humana está relacionado com Deus. Nós somos pessoas religiosas, como Agostinho diz, e buscamos uma forma de suprir essa nossa religiosidade. Dois aspectos que eu considero muito interessantes para serem colocados sobre essa questão é sobre a pessoa de Deus. Um desses aspectos é que Deus ele se revela e ele tem atributos comunicáveis. São dois aspectos nesse ponto. Ele se revela porque é uma vontade dele, certo? Nesse sentido, a gente pode colocar que Deus ele cria a natureza, ele criou o homem e deu condições para o homem de buscá-lo e de conhecê-lo. E por isso, ele se revela. E ele se revela de uma maneira que nós possamos conhecê-lo. Por quê? Porque a gente, conseguindo conhecê-lo, a gente busca essas fontes religiosas. Né? A gente consegue encontrar nele essas fontes religiosas. É por isso que ele se revela. Uma das questões. A outra é que ele dá ao homem e à natureza atributos, né, que são chamados comunicáveis. Ou seja, atributos que existem em Deus que ele compartilha com a sua criação. Por exemplo, Deus tem inteligência. Ele é inteligente. Ele é a inteligência em si, né, de maneira excelente. Nós temos também inteligência porque esse é um atributo que Deus nos concebeu. E ele nos permitiu, através da inteligência, explorar e conhecer ao mundo. E dessa forma a gente busca compreender como as coisas estão relacionadas no mundo. Então, a ciência, vamos colocar como um dos nossos assuntos do grupo, a ciência ela procura desvendar como as coisas funcionam e operam nesse mundo. Porém, a inteligência ela não é capaz de lidar com todas as questões. A gente não consegue esgotar o que é conhecível. Tudo bem. Esses são dois pontos. O outro é que Deus é uno e trino. O Deus cristão ele é singular em todas na sua complexidade trinitária, vamos colocar assim. Deus, devido a ele ser trino, ele se manifesta como três personas, né? Três pessoas distintas, porém em uma única, vamos colocar, entidade, que é o Deus, Nosso Senhor. Ele demonstra em si mesmo que existe uma estrutura de relacionamento.
essa estrutura de relacionamento parte desde antes da origem da criação. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo sempre relacionaram e sempre coexistiram. Então, eles sempre tiveram uma estrutura só de existência e uma estrutura só de relacionamento. Eu estou reforçando o que eu disse porque é um conceito bem importante. E quando eles manifestam, quando Deus manifesta a sua palavra para que toda a realidade passe a existir, ele manifesta essa palavra de uma forma que toda a realidade aponta novamente para ele. Por quê? Assim como um oleiro, né? Como diz a palavra, assim como o oleiro, tipo, cria um barro, ele dá sua forma, né? E a gente entende que essa forma que o oleiro dá é uma característica que ele dá ao jarro, né? Dando atributos da vontade dele no barro. A gente entende que, de igual forma, Deus cria a realidade, criou o homem de tal forma que ele dá atributos ao homem e capacita o homem de uma maneira que ele quer. E nisso ele manifesta também o relacionamento. Então, também o homem passa a ter desejo de relacionamento. É uma das características. Tipo, o ser humano é um ser relacional. Então, a gente procura o objeto de um relacionamento, né? Então, no primeiro momento, a gente tem a nossa família. No primeiro momento, a gente tem relacionamentos que dependem de assistência. No caso dos bebês, eles precisam de assistência. Por que eu disse tudo isso? Porque são esses dois grandes pontos, tipo, o fato de Deus ser relacional e o fato de Deus se manifestar e manifestar atributos seus na realidade, fazem com que as narrativas da nossa existência tenham uma busca nele. Por quê? Porque o tempo todo a gente enxerga a necessidade de se relacionar com algo transcendente e de buscar uma compreensão da realidade. Essas duas coisas possuem resposta em Deus. Certo? Vocês conseguiram entender? Sim. Tá tudo certo? Tá todo mundo vivo? Tá todo... Só mutou os microfones. Não, tudo bem. Deixa eu acompanhar a hora aqui. Tá. Eu nem sei que horas que a gente começou. Ok. O Abraham Kuyper diz que não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. O Kuyper, ele traz uma abordagem bem ampla e bem profunda sobre o que é cosmovisão. Ele que vai propor conceitualmente que cosmovisão são os motivos básicos do nosso coração, os motivos básicos religiosos. Eu não me aprofundei nessa questão, mas o que eu sei sobre isso é que nisso ele entende que toda a estrutura da realidade ela foi feita para se conectar com esses motivos básicos. Porque nós, enquanto cristãos, a gente enxerga que em Cristo todas as coisas existem. E que Cristo manifesta na realidade estruturas para que a gente saiba conhecer e dominar a realidade. Dominar no sentido de exercer sacerdócio. Certo? Então, a nossa busca íntima é por
compreender como o mundo funciona e saber como que nós estamos conectados no mundo. Certo? Então, só para recapitular. Então, no primeiro momento eu disse que a cosmovisão é como um óculos que a gente faz um ajuste, né? A gente faz um ajuste para enxergar a realidade, e depois eu coloquei que o nosso coração busca uma forma de se conectar com a realidade, né? E é no nosso coração que surgem os desejos íntimos, os desejos que nos movimentam, né? Então aqui a gente pode compreender que a nossa motivação em buscar sentido na realidade, ela foi dada por Deus, já na origem. Então todo ser humano busca de alguma forma, em algum nível, nem todos buscam no mesmo nível, mas todo mundo busca de alguma forma, em algum nível, um porquê existe e um como existe. Todo ser humano anseia saber por que ele faz o que ele faz e como que ele faz, né? E é justamente por isso, porque ele tem um motivo base religioso, e esse motivo base está totalmente vinculado à obra de Cristo. É aí que entra a questão de narrativas. Como nós somos seres religiosos, a gente procura uma motivação para existirmos. As narrativas, elas são apresentadas ao longo da nossa existência e elas nos ajudam a construir uma identidade sobre quem nós somos e para que existimos. Isso significa que, mesmo quando nós somos crianças, bebês, nós somos influenciados pelos nossos pais, pelos relacionamentos próximos, nós somos motivados no nosso íntimo a buscar um sentido, e as narrativas que são apresentadas nos nossos relacionamentos é que dão bases para a nossa busca. Por exemplo, eu vou citar um exemplo meio esdrúxulo, mas eu acho que torna explícito. Eu conheci uma professora e ela era assim, ela era marxista pura, digamos assim. Ela procurava nos antros do marxismo, tipo, o motivo de existência dela. E ela, desde que a filha dela nasceu, tipo, ela alimenta uma estrutura de pensamento totalmente voltada ao pensamento marxista. Então, desde cedo, tipo, a criança manifestou desejos revolucionários e uma disciplina, né? No sentido de ouvir a mãe, de estudar, de buscar compreender. Isso acontece também no meio cristão. Nós, quando criamos nossos filhos, eu acho que ninguém aqui tem filhos, mas os pais, quando criam seus filhos, eles no meio cristão, eles dão a base bíblica para que os seus filhos compreendam o motivo pelo qual eles existem e como que eles devem caminhar nesse mundo. Esses são exemplos de narrativas. Tipo, a narrativa cristã, a narrativa marxista. Nós vamos ter, de igual forma, nós vamos ter outras narrativas. Naturalismo, materialismo, esoterismo, que vai trazer formas de narrativas distintas, e outros ismos, que vão tentar trazer justificativas para a existência humana e narrativas que contribuam para a busca de significado. O que isso quer dizer? Que esses ismos, eles dão bases para que a gente compreenda a realidade, ou tente compreender a realidade, porque eles acabam sendo infrutíferos, né? Essas narrativas. E nessa busca por compreender a realidade, eles criam histórias. Se você pegar, por exemplo,
um livro que é muito contestado, que é o Mein Kampf, é o Minha Luta, do Adolf Hitler. Ele possui uma narrativa que ele conta a trajetória de vida dele e como ele chegou ao estado máximo de poder na Alemanha. Esse livro é muito contestado porque ele tem uma narrativa muito efusiva. Ele é ácido, no sentido de que o Adolf Hitler era muito convicto da posição dele e da busca dele. Embora a gente saiba que essa narrativa ela é totalmente condenável, a gente consegue perceber que narrativas como essa, pessoas são convencidas porque buscam uma forma de existência, elas buscam uma forma de viver e um motivo pelo qual viver, né? Alguns acham que viver pelo Estado, alguns acham que viver pelas riquezas, né? Então, essas diferenças fazem com que as buscas sejam inclinadas para determinados aspectos da realidade. Infelizmente, ou felizmente, esses aspectos da realidade acabam sendo destacados. Ou seja, por exemplo, no marxismo, o que é bem claro é que o Estado é destacado das demais aspectos da realidade. O Estado é soberano. Nesse sentido, poderia dizer que o Estado assume um aspecto transcendente. Por quê? Porque o Estado é quem supre, o Estado é quem governa, o Estado é quem direciona. Logicamente, esse não é o fim último do marxismo, porém, é a tônica do marxismo. Então, nessa estrutura, a gente vê que, nesse sentido, o Estado ele assume o papel de Deus. Por quê? Porque ele é quem supre o ser humano. Então, a nossa preocupação é conseguir compreender como a gente se desvia e contesta essas questões, certo? Por exemplo, no materialismo, que é muito presente na ciência, a natureza em si é o objeto máximo de existência. Então, o homem perde o sentido porque não existe algo mais do que a natureza. A natureza se torna o cosmos do homem, né? Então, ele fica detido vamos colocar assim, na realidade objetiva. Oi? Posso fazer um rápido adendo? Pode. Essa ideia. Existe um filme chamado Deus Não Está Morto, em que, assim, basicamente um leigo ele tenta defender a existência de Deus numa aula de filosofia. E o professor de filosofia, ele claramente tem essa visão que você está falando do materialismo, que simplesmente só a natureza existe. Aquele filme deixa explícito como que o cientificismo mata o ser humano. Sim, exatamente. É nisso que se constrói uma narrativa. Por exemplo, no materialismo, no cientificismo, enfim, nessa visão de mundo, por exemplo, a teoria do Big Bang tenta ganhar destaque. Para quê? Justamente para justificar a origem do homem e justificar como ele veio a existir e para onde que ele está indo. É uma narrativa cósmica. Porém, a narrativa cristã ela vai contestar essa narrativa. Por quê? Porque uma coisa que todas as narrativas, essas narrativas humanas, tentam buscar é um preceito que só a Bíblia consegue suprir. Só a palavra de Deus consegue suprir. Que é a
sobre a natureza humana, que é sobre a questão de criação, queda e redenção, que é a narrativa base da existência humana, a narrativa base da existência cristã, né? No caso, nós que cremos e suportamos o pensamento cristão. Então, todas essas narrativas, por exemplo, o materialismo. O materialismo vai tentar trazer uma narrativa que se aproxime do preceito criação, queda e redenção, né? Então ele vai dizer, a criação, tipo, o Big Bang criou o mundo. A queda, tipo, o homem esteve num obscurantismo existencial. A redenção, a ciência é a resposta última para que o homem seja aprimorado no seu mais belo estado. Então, é uma forma de esses grupos, essas narrativas, tentarem substituir o papel de Deus e a relação que Deus tem com o homem. Então, nisso a gente busca compreender como nós, enquanto cristãos, podemos nos relacionar com Deus de maneira integral, para que a gente então se sujeite a uma narrativa que tente omitir a Deus. É por isso que a gente entende, pelo menos o grupo da ABC2 tem buscado a direção de apontar todos os aspectos da existência para Deus de uma forma em que a gente consiga pensar esses aspectos da existência em Deus. Nós somos cristãos que pensamos junto à criação de Deus, como que ocorre a relação entre a realidade e Deus. É nesse sentido que a gente está procurando fazer ter uma visão ampla para relacionar nosso desejo de busca, que está em Deus, com a realidade que nós lidamos diariamente. Certo? Bem, eu acho que é isso mais ou menos. O desfecho que eu poderia colocar é que, então, nosso coração ele se inclina a Deus e nós procuramos narrativas que sustentem os nossos anseios. A gente vai encontrar essa narrativa somente em Jesus Cristo e na narrativa cristã, que vai dizer que a criação foi Deus quem criou o homem. O homem foi criado com o propósito, né, de dominar sobre a terra e existir e glorificar a Deus. A queda, porque o homem, em um estado de rebeldia, ele se distancia do relacionamento com Deus e, por causa do pecado original, tipo, ele em certa medida rompe a sua capacidade de se relacionar diretamente com Deus. A redenção vai acontecer ao longo de todo o processo histórico da Bíblia, onde, em primeiro momento, Deus vai tratar o povo de Israel de uma maneira a redimi-lo, e no Novo Testamento ele vai manifestar gloriosamente Jesus Cristo como Redentor último de toda a existência humana. Então, essa narrativa ela não é apenas forte e substancial, como ela aponta para o motivo pelo qual existimos. Nós existimos para cumprir um propósito em Deus. Cada um tem em certa medida, um motivo base, porque Deus não criou todos da mesma forma, mas, em geral, nós somos criados para glorificar a Deus. Então, isso sustenta nosso anseio de existência, né? Claro que cada um, ao longo de um processo, vai compreender de maneira mais pessoal como glorificar a Deus. É por isso que Deus é um Deus relacional, porque ele, se relacionando com cada um de nós, ele vai nos dar substância para caminharmos em sentido de glorificá-lo, né? E a redenção aponta que nós como pecadores,
nós fomos reconciliados a Deus. E agora, já reconciliados, nós caminhamos em sentido de redimir aquilo que existe na realidade, que foi ofuscada pelo pecado, foi maculada pelo pecado. Nesse sentido, a gente crê também que a redenção, para nós, seres humanos, a redenção ela estará em a gente buscar compreender os aspectos da realidade e redimi-lo, para que ele não sofra deturpações por causa do pecado, que fez com que o homem entendesse e se relacionasse com a natureza de uma maneira maligna, de uma maneira torpe, né? E é isso, tá bom? É isso que eu tenho para dizer. Obrigadão. Oi. Vai abrir para perguntas? Eu vou. Tá aberto, deixa eu só parar aqui. Eu não sei como que para a apresentação. Aí eu queria, assim, uma maior explicação quando você falou de Agostinho e da questão da busca religiosa. Aquele termo que ele citou, né? Um homem. Né? Um homem naturalmente busca uma forma religiosa. Eu não consegui entender. O homem é por natureza e por vocação um ser religioso. É por natureza, porque a própria natureza do homem foi criada para buscar o seu objeto de adoração, que é Deus. Né? É isso que nos motiva. Por isso que ele diz que é um homem religioso, porque nossa natureza intrinsecamente busca o que adorar. Certo? E por vocação. Porque nós fomos vocacionados a sermos adoradores. Deus nos criou com esse propósito. De sermos adoradores em espírito e em verdade. Em todos os aspectos da nossa vida, em todas as dimensões da nossa existência. Entendi. Então, por isso, mesmo a pessoa sendo ateu, ele acaba transformando o Deus dele, a religião, tudo que é significativo para ele, né? A ciência, ou a ideia, né, que está no... Ou a forma que, como você explicou, a forma que ele foi educado, as ideias que vieram para dentro da mente dele no decorrer da sua criação, né? Isso vai montando essa questão religiosa, né? Como eu tive vários professores ateus, né? Que da questão da linha marxista, que acabam tornando o marxismo como uma religião, ou outros ateus que tem a ciência, então a ciência é a religião. Então isso é uma coisa natural, mesmo que eles falem que não é religião. Então, para eles não conseguem entender essa relação que eles têm dessa... acha que muitas vezes é o trabalho, né? O professor está trabalhando, é simplesmente uma pesquisa, mas aí acaba sendo natural, então, essa busca e a resposta que eles têm dessas ideias em colocar a idolatria do Marx ou colocar a adoração, né, de todas as questões da natureza. Tá, consegui entender. Já. Alguma coisa, Luiz, para perguntar, para falar? Então, era só... Na verdade, duas coisas. Porque, assim, vocação, ele é uma palavra que tem como origem no latim. Verbo vocar. Significa chamar. Então, vocação nada mais é do que um chamado. Todo chamado precisa de alguém que fale e alguém que escute. E a vocação humana é o chamado de Deus para o homem. Essa é uma forma interessante de entender. Então, quando o Agostinho fala assim, de vocação, ele fala que cada um tem no seu coração um eco do chamado de Deus.
é muito bonito. Mas, assim, para deixar um pouco mais lúdico, em questão da idolatria, é que, assim, isso eu aprendi com um homem muito sábio. Existem 3 planos: o divino, a criação, no caso humano, e a natureza. Sempre a adoração tem o outro se dá de baixo para cima. Então, Deus usa o homem e o homem usa a natureza. E a adoração tem que ser de cima para baixo. No caso, só Deus pode adorar o homem. A natureza não pode adorar o homem. Então, quando o homem tira Deus, o homem acaba invertendo, porque ele tem que adorar alguma coisa. Então, o homem adora simplesmente a natureza. Isso dá todas as possíveis heresias que já existiram ou vêm existindo. Mas também a Bíblia fala que a natureza adora Deus, né? Da forma dela, mas ela adora. Ela é formada e adora as constelações, tudo que foi que ela é criada, adora Deus também. Mas entendi a sua explicação. Massa. É legal, pô. Eric, tem alguma coisa para falar, Eric? Cara, eu tinha ficado em dúvida com a questão que a Janaína perguntou, mas você já respondeu, né, que, bom, o homem ele precisa de alguma coisa para adorar, né? Se não for Deus, vai ser uma coisa supérflua por aí, né? Então, é isso, né, pergunta. Massa. Mas assim, já que o Luiz citou a questão que Deus colocou dentro de nós, esse chamado, é tipo um imã, né? Como se fosse nós dentro de nós para encontrar Deus. Então, quer dizer que mesmo, né, os ateus, os agnósticos, eles têm dentro deles uma coisa para eles poderem encontrar Deus, né? Então, é uma coisa que só cabe, muitas vezes, a nós a explicar, ou o relacionamento do próprio Deus com eles por sonho, como acontece. Quer dizer, há uma possibilidade de acreditar na existência do verdadeiro Deus, mesmo que eles, de início, não acreditem. Uma coisa interessante é que muitos ateus não refutam a possibilidade da existência de Deus. Eles só negam que exista alguma utilidade para a ideia de Deus. Utilidade, verdade. Eles colocam algum item de útil. Então, até em outras religiões também, não cristãs. Dentro do próprio teísmo, existem formas diferentes de se pensar a forma como Deus está em um estado de soberania. Por exemplo, dentro do cristianismo, nós cremos que Deus ele não apenas é soberano sobre a realidade e sobre a existência de todas as coisas, como ele interage, sustenta e se manifesta através de todas essas coisas. Então, assim, é muito mais profundo, porque nós temos um Deus relacional que, ao mesmo tempo que ele se manifesta através da natureza, ele busca dentro do homem, ele chama de dentro do homem aquilo que leva o homem a buscá-lo. Então, esse é um Deus que se relaciona. Em contrapartida com alguns modelos de design inteligente que coloca como se Deus tivesse criado, como dizem, né? Deus girou a corda da existência e todas as coisas tocaram sozinha, né? É uma das formas de se avaliar a questão do DI. Então, é como se fosse um Deus, só que é um Deus mais impessoal. Ele não está se relacionando com a realidade. Ele está apenas observando a realidade. Né? Então, essa é a questão que a gente procura dirimir, né, durante a nossa conversa, nossa exploração sobre como que a gente entende esse cristianismo de maneira mais profunda e como que a cosmovisão ela está relacionada com os nossos anseios,
com nossa busca por Deus, com nossas motivações para existir e para buscar sentido na nossa existência, né? Uhum. Sim. Acabei de lembrar de uma coisa. O homem resiste a muitas coisas, a fome, a frio e a sede, mas não resiste à falta de sentido. Exatamente. É verdade. A gente busca, tipo, o homem que nem uma das coisas que fazem as pessoas se suicidarem e fazem ela entrarem numa depressão profunda é a perca de sentido. A perca de sentido hoje é um dos problemas sérios dentro da psicologia e da psiquiatria, porque ela afeta a estrutura cognitiva do homem e afeta todo o emocional dele. A questão da modernidade líquida que o Zygmunt Bauman fala, de que as revoluções sociais e culturais acontecem em ritmos tão acelerados que a pessoa não tem tempo de montar uma narrativa para a própria existência e ela perde o sentido, faz com que o homem não consiga se encaixar na realidade que ele vive. Né? Por causa disso, a gente não consegue ficar confortável na existência. É por isso que muitas vezes a pessoa acaba se matando, porque ela, por não conseguir encontrar de forma alguma um escape para a busca dela, ela acaba tirando a própria vida. Né? Claro que a gente crê que isso não é apenas a nível natural. Eu pelo menos creio que em nível espiritual existem interferências, né? Porque enquanto em nível natural o homem busca sentido, em nível espiritual ele é distanciado de Deus, né? Então, tipo, isso faz com que ele perca total sentido e acabe se matando, né? Então, tipo, eu acho que é isso. Eu não conheço muito de depressão, mas sei que é uma das doenças mais difíceis de se tratar. Justamente porque os médicos, eles creem absolutamente no cientificismo. E o cientificismo não dá conta de suprir essa necessidade. A maior parte deles está entregue ou à narrativa cientificismo ou humanista, né? Que acha que o homem ele vai encontrar respostas apenas em buscar suas satisfações íntimas, seus desejos naturais, né? Isso faz com que às vezes ele continue insatisfeito, embora com menos sofrimento. É possível, tipo, a pessoa consegue sair de um estado de profundo sofrimento, mas ela ainda assim não consegue encontrar motivações suficientes para existir de maneira plena. É sair do horrível pro ruim. É bem isso. Tá. Eu queria fazer alguns adendos. Pode falar, mano. Principalmente na questão de vocação. Porque assim, né, acho que quase a maioria não sabe, mas eu sou católico. E por conta disso, eu acabo tendo acesso a uma cultura gigantesca. E, querendo ou não, influenciou muita gente. Influenciou muita gente de forma diferente. E muitas pessoas acabam achando que vocação é ou você dedicar a sua vida em oração, assim, no seu quarto, ou você ser uma espécie de sacerdote. Mas, assim, dentro da tradição católica, existe uma miríade para as vocações. E uma delas é o matrimônio, que é o que a maioria está submetida. Mas também existe a vida monástica, a vida religiosa, a vida de frade e a de padre. Que a vida de frade e de padre são bem distintas. Bom, resumindo, a vida monástica ela tem como preceito único a contemplação de Deus. E, consequentemente, a mortificação dos desejos mundanos.
a vida religiosa é um pouco mais complexa, porque depende da ordem. A ordem dos carmelitas é uma ordem de profunda oração. Uhum. Tanto é que, assim, o que você tem que cumprir, simplesmente para você estar lá, você tem que cumprir 7 horas de orações. Uhum. Assim, se você pensar que você dorme 8 e ainda tem 7, sobra quase nada no dia para você mais fazer. Uhum. E também tem uns frades carmelitas, que além dessas 7 horas ainda tem todo um missal, às vezes tem uma vida missionária, que ele não pode largar essa vida de oração. E o padre, acho que é a mais a básica de todas essas vidas de dedicação. Quer fazer algumas orações, um retiro, num tempo bem espaçado, e rezar a missa. Uhum. Ah, legal, mano. Assim, eu tô estudando sobre a história do cristianismo. Eu tô fazendo uma leitura junto com a Rosana. E tá sendo muito interessante, cara, assim, tipo, conhecer a tradição histórica da Igreja Católica e como que houveram disputas sobre interpretação de questões, por exemplo, sobre a Trindade, né, que é uma questão que hoje a gente consegue entender melhor, mas geraram disputas grandes sobre interpretações. Deus é um só, Deus é 3, são 3 deuses, são entidades do mesmo Deus. Como que se interpreta isso? Então, tipo assim, é muito interessante ver que os concílios foram formados para responder questões que geravam divisão dentro da igreja. Sim. Então é muito, muito interessante isso. E agora, nesses tempos agora, a gente viu justamente sobre essa questão, a vida monástica. A vida não é celibato, mas é vida de pureza, né? Eu esqueci agora, tem um outro termo lá. Mas enfim, é o equivalente à vida celibatária. Consagração? Não é consagração. É uma. Eu vou ver aqui, peraí. É um grupo que se retirava e vivia justamente dessa forma como você falou, tipo. Sim, monges. Os monges do deserto, né? Uhum. Conhece a história de alguns. Eles comiam pão e água. Esse era um grupo. É um grupo. É um grupo. Mas eles são chamados por um nome que eu não conhecia. Eita, nem eu conheço. Uhum. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei bem interessante. Tipo, outra questão, a questão dos ícones da igreja. Tipo, né, sobre a questão de se mártires deveriam ser colocados como ícones ou não. Então, tipo assim, são coisas que movimentaram sempre a igreja para compreender se era prudente ou não, né? Ter certas percepções e eles procuravam justamente porque existiam disputas fora da igreja que tentavam se apropriar de princípios que tirassem os cristãos do eixo, né, de Cristo. Então, por exemplo, o movimento gnosticista, chegaram tipo, a fazer um movimento, o gnosticismo cristão, para trazer, porque eles traziam pensamentos sobre Deus que se aproximavam do cristianismo, mas eles negavam a divindade de Cristo, colocando ele como se fosse sabedoria máxima, né? Acho que é a heresia do arianismo. Isso, naquela época. Uhum. Nossa, isso foi terrível. Foi. Assim, cara, e tá sendo muito bom, muito. Recomendo muito essa leitura. Que é aqui, ó.
A História do Cristianismo. Legal. Esse livro aqui... Eu tive como referência um box de 10 livros do... Acho que é Daniel Volk. Uhum. Assim, cada um tem um título diferente. A primeira eu sei que é Mártires da Igreja Católica. Uhum. Desse gênero. Ah, legal, mano. São uma série de 10 livros. Uhum. Assim, cada livro é uma fatia da história da igreja. Assim, tudo em ordem cronológica. Certo. Massa. Isso é bem show de bola. Mas e aí, tipo, pra resumir, vocês conseguiram entender? Ficou tudo certinho? Sim. Qual que é o autor aí do livro que você mostrou? Esse aqui é... Eu vou escrever aqui no... Tá. Eu só queria dar uma ênfase na questão da dó é voltado para Deus e para Cristo, né? Mas a nossa adoração nos faz, e também é uma forma de adoração, nos faz ter ação, né? Como você falou, por Deus estar em toda a realidade e por Ele nos ter colocado um sacerdócio, né? Nós temos a questão de exercer o sermão. Então, não deixar que as coisas nas N áreas, né, sejam deturpadas ou feitas de formas não cristãs. Eu acho que é isso que a cosmovisão é mais mágica, porque tira, né, a questão do cristianismo só da igreja, só das coisas que a igreja tem que fazer, né? Eu não sei se eu estou antecipando coisas que a gente vai falar em outras discussões, mas como você mencionou no decorrer da sua conversa, a questão do nosso sacerdócio, então para a gente não ficar, né, só na questão do adorar a Ele, mas é uma forma de adoração também. Então, exercer, porque antes nós éramos criados e tínhamos uma função de dominar, né? Exercer não é um domínio da natureza. A gente tinha que cuidar, tanto que Adão e Eva cuidavam da natureza corretamente, mas depois com a vinda do pecado há um desleixo, tanto que agora a gente está vendo, né? A poluição, o aquecimento global, essas coisas. Só para dar um exemplo, né? Como Deus está em várias áreas, então de que forma agir como cristão na política, de que forma agir como cristão na economia, de que forma agir como cristão nas relações sociais, significa, né, na área social, então em todas as áreas, exercer esse sacerdócio, né, que é uma forma de expressar a adoração, né, também dele, claro, com a ajuda dele, com a orientação dele, então é uma forma mais ativa, não deixando de continuar esse relacionamento, né? Certo. E é um relacionamento que Deus sempre é absoluto, né? Então, é Ele que dá as orientações de como deve ser feito, qual é a forma, e Ele deixou, né, a questão da Bíblia. E é isso que é o mais mágico. Só para falar. Amém. É isso mesmo. Legal. Então, é isso, pessoal. Gostaram? Você acha que ficou boa essa dinâmica assim? Eu tentei ser mais breve. Sim, ficou legal. É legal, acho que a gente pode seguir nessa dinâmica, assim. É legal. Mas, daí eu acho que a próxima encontro nosso vai ser no final do mês que vem. Deixa eu ver aqui, a gente está em agosto, setembro. Provavelmente vai ser lá pelo dia 26, que é um sábado. Que daí eu vou tentar preparar para a gente conversar agora especificamente sobre a cosmovisão cristã. Tem alguns pontos que a gente pode conversar justamente por causa dessa questão da narrativa trinitária, narrativa cósmica de Cristo, né? E como que ele afeta
toda a estrutura da realidade. Então, eu acho que é importante a gente enfatizar isso, porque é isso que, digamos, vai nos dar uma base para compreender que todas as coisas podem ser interpretadas à luz das Escrituras. Né? Mas é isso, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Né? Estou muito feliz, muito honrado por vocês estarem aqui, estarem participando, estarem conversando. Acho que isso é importante. Dá um like lá, dá força pro canal. Dá um like. Vai tirar foto, alguma coisa assim? Eu vou tirar uma fotinha aqui só para registrar, né? Os guerreiros. Opa. Peraí. Pegar a câmera aqui, então. Aí, vamos lá. Então, um joinha aí. Aí. Valeu, gente. Muito obrigado. Show de bola aí. Tchau pra todo mundo. Tchau, gente. Fique com Deus. E se tiverem qualquer dúvida, só falar aí.